Capítulo 49. Variação de criatura morta-viva. Autor: Minguil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Zalhai examinou seriamente este morto-vivo. Ele realmente não sabia como essa coisa foi formada. Embora houvesse muitas lendas de zumbis em sua vida passada, eles ainda eram apenas lendas. Isso foi real. Este esqueleto de crocodilo estava vagamente rastejando pelo corredor. Parecia um verdadeiro crocodilo composto inteiramente de ossos, com uma cauda girando, deixando cicatrizes nas paredes. A coisa que Zalhai mais notou foi que os dois olhos do esqueleto estavam apenas piscando chamas verdes. Ele também calculou que o crocodilo tinha 15 metros de comprimento e cerca de 3 metros de altura. Com as garras estendidas, teria uma largura que chegaria a 5 metros. Se não fosse pelo fato de que o portão de seu castelo era grande o suficiente, essa criatura não teria sido capaz de entrar, porque era simplesmente impossível subir na muralha defensiva. Mudando a tela de volta para o mapa tridimensional, Zalhai podia ver as partes principais do castelo. Exceto pelas poucas bestas mágicas da praça, havia o grande crocodilo e o esqueleto de rato que estava no andar de cima. Zalhai novamente mudou a tela de volta para a sala e observou o esqueleto de crocodilo. Vovô Grimm, quão forte você acha que é essa coisa? Esta não é uma besta espiritual de alto nível. É apenas um crocodilo de águas rasas, então sua força de combate não deve ser tão forte, apenas em torno do 4º nível. Mas agora que é um morto-vivo, não terá medo da morte e não morrerá tão facilmente. Além disso, seus ossos são venenosos. Mesmo que não seja tão forte, ainda devemos ter cuidado. Disse Grimm. Zalhai assentiu. Vovó Merine, veja se você pode pegar essa coisa e trazê-la para o espaço. Eu quero olhar cuidadosamente para ela. Isso é simples. Eu posso fazer isso. Disse Merine quando ela se levantou e saiu da cabana. Todos seguiram até a área vazia atrás da cabana. Depois Merine se virou para Zalhai. Jovem mestre, abra um buraco. Com um pensamento, apareceu um buraco no espaço. Merine entoou um feitiço suavemente, e luz azul aquosa imediatamente voou para o buraco. Esta faixa de luz era como uma enorme corda, pegando o esqueleto de crocodilo e forçando-o para dentro do espaço. Zalhai olhou para a criatura que estava se contorcendo no chão. A luz azul havia completamente amarrado o esqueleto de crocodilo. Não podia atacar pois suas garras, cauda e boca estavam amarradas. Já que ele tinha um olhar mais atento deste morto-vivo, do que apenas vê-lo pela tela, ele podia ver claramente que não havia um traço de carne nos ossos verdes, que de alguma forma lhe davam uma beleza estranha. Só então, a voz ecoou, descoberta de objeto desconhecido. Digitalização. Varredura completa. O objeto robótico é agressivamente tóxico. Extraindo toxinas. Fortalecendo os compostos tóxicos no espaço. O objeto é muito maníaco. Não atende aos requisitos do espaço. Procedimento de reimplantação iniciado. O procedimento de implantação foi bem sucedido. Porque as toxinas podem afetar os humanos no espaço, uma forte imunidade é necessária. A água espacial recebe efeitos de desintoxicação. Por favor, consuma a água espacial o mais rápido possível. Todo mundo estava ouvindo a voz, embora eles não pudessem entender o que ela dizia sobre objetos robóticos, ou extrair compostos tóxicos e um monte de outras coisas. Esta foi a primeira vez que eles ouviram falar de tais coisas e simplesmente não entenderam o que isso significava. Zalhai provavelmente entendeu. Mas só provavelmente. Havia coisas que ele não entendia muito bem. Ele só sabia que o espaço categorizava esse morto-vivo como um robô, o que não era exatamente errado. Primeiro, era um esqueleto sem carne e sangue. Não tinha coração e não estava respirando, então não podia ser visto como uma coisa viva. Segundo, suas ações eram controladas por algum tipo de chama da alma, que era como um robô controlado por um chip inteligente. Então o espaço classificou esse morto-vivo como um robô. A parte que Zalhai entendeu foi quando o espaço mencionou o procedimento de reimplantação, bem como o fortalecimento de compostos tóxicos. O que isso significa? O espaço tinha compostos tóxicos. Zalhai então percebeu que o esqueleto havia parado de lutar. Estava apenas deitado lá muito quieto.
e a chama verde em seus olhos ficou vermelho. Olhando para a cor da chama da alma, ele entendeu o que significava o procedimento de reimplantação. O procedimento de reimplantação mudou a chama da alma desse morto-vivo, tornando-o um aliado. Ele lembrava claramente que o ponto verde na tela indicava um inimigo, e o ponto vermelho mostrava que era um amigo. Mas ainda tinha que ser verificado, então Zal decidiu testá-lo. Vovó Merine, por favor liberte essa coisa. O espaço pode ter transformado isso em um aliado. Merine ficou surpreso, mas antes que ela dispersasse sua magia, todos cercaram Zalrai. Este único morto-vivo não conseguia lidar com o seu grupo, então era impossível para ele representar uma ameaça. Merine dispersou sua magia. O esqueleto de crocodilo correu em direção a Zalrai, mas a impressão que deu não era assustadora, quase como um cão mimado. Pare! Zalrai disse rapidamente. Ele estava com medo de ficar muito perto dele, já que ele ainda não bebeu a água desintoxicante. Se tocasse nele, ele seria envenenado. Além disso, ele queria ver se ele poderia comandar essa criatura. Green estava nervosamente olhando para o esqueleto, pronto para atacá-lo, mas seus medos eram redundantes porque uma vez que Zalrai deu a ordem, a criatura parou imediatamente. Embora ainda parecesse assustadora, as pessoas sentiam que isso era um pouco patético. Zalrai não esperava que um morto-vivo tão malvado pudesse fazer as pessoas se sentirem assim. De repente, Merine disse: parece ser uma variação de uma criatura morta-viva, jovem mestre. Desta vez, nós realmente pegamos um tesouro. Zalrai ficou intrigado. O que é uma variação de criatura morta-viva, vovó Merine? As variações de criaturas mortas-vivas são especiais. Como um morto-vivo, quanto mais tempo ele puder se mover, ele se tornará mais e mais poderoso. Eles não apenas ganharão um ataque espiritual, mas também recuperarão as habilidades que tinham quando estavam vivos. Este crocodilo de águas rasas tinha um atributo de veneno. Normalmente, quando ele se tornava um morto-vivo, seria apenas um esqueleto de crocodilo comum, mas agora ele tem habilidades venenosas. Assim, ele poderia agora possuir atributos duplos que são do atributo veneno e do atributo espiritual. É o que vemos agora. De fato, quando sentimos a mudança, foi um ataque espiritual. Zalrai assentiu, tentando entender. Então, isso significa que se um morto-vivo humanoide não morresse, ele recuperaria sua habilidade original. Merine assentiu com a cabeça solenemente. Sim, jovem mestre. Dizem que se um mago se torna um morto-vivo, ele lentamente recupera as mesmas habilidades de sua vida. Muitas pessoas pensam que, desde que seja morto-vivo, eles só teriam atributos de natureza sombria. Mas eles estão errados. Há mortos-vivos com vários atributos no continente. Zalrai olhou para o esqueleto de crocodilo. Ele realmente não achava que ele realmente encontraria tal tesouro. Ataques espirituais são os ataques mais temidos do continente. Seria difícil se proteger, mesmo para um mago. Ele não sabia que essa coisa realmente poderia atacar o espírito, o que foi realmente uma surpresa. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.